8h36, muito bem, já estamos de volta aqui na programação. Se você tiver seu questionamento, fique à vontade aqui com a gente, 99211-2125, ou também pelo Facebook da Tati, 8h36. Participação agora do deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi, que está conosco aqui na programação. Baleia, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Tati Repórter. Só liberar o som aqui, né? Agora sim, bom agora dia. Ficou liberado. Beleza. Caparelli, bom dia, deputado. Kevenato. Bom dia a todos os amigos da Tati. É um prazer poder falar com Ribeirão Preto e com toda a nossa região. Prazer é imenso. Kevenato, a honra de começar a entrevista. Bom, me sinto muito honrado mesmo. Baleia é um companheiro antigo, sou amigo da família e muito me orgulho disso. Eu sempre falo que eu tenho muito orgulho das pessoas que eu fiz, com quem eu conquistei amizade durante minha carreira, e a família Rossi é uma delas. Baleia, antes de mais nada, eu quero te cumprimentar por você ter perdido as eleições no Congresso Nacional. E explico por quê. Quando você sai maior do que você entrou, você nunca perde, né? E você perder para o Centrão com um acordo bilionário que foi feito entre o Executivo e o Legislativo, demonstra exatamente que você entrou com propostas, entrou com seu caráter, entrou com personalidade, entrou realmente, não apenas no intuito de ganhar. Se fosse o intuito de ganhar, você pegava o teu partido, que é um partido extremamente forte e organizado, e levaria ele de mão beijada até o Palácio do Planalto, a alguns poucos metros ali de onde você trabalha no Congresso Nacional. Então eu acho que você sai engrandecido, sai maior do que entrou. E quem sai maior do que entrou não perde. Eu acho que realmente você teve uma grande conquista. Obrigado, Kevenato. Você sabe que é uma discussão muito importante do país. Nós fizemos aí um debate grande, nós lutamos um bom combate. Agora, claro, contra as forças do governo, muito difícil. Nós tivemos também uma desestruturação dos partidos do centro que estavam dentro de um projeto de independência da Câmara, dentro de um projeto de defesa da democracia, mas que acabaram, em determinado momento, se aproximando do governo, das benesses, e aí acabou desestruturando o nosso bloco parlamentar. Mas eu acredito muito no que defendi. Eu acho que eu só posso agradecer todos aqueles que ficaram com a gente, que acreditaram nas nossas propostas, e é o que você falou. Acho que eu ganhei muita experiência e continuo com as mesmas convicções. Claro que muitos deputados, para votar com o candidato do governo, acabaram pegando emendas extra-orçamentárias, acabaram pegando um carguinho aqui, um carguinho ali, mas pode ter certeza que eu procurei honrar Ribeirão Preto, honrar o Estado de São Paulo, honrar o nosso Brasil, e vou continuar a minha luta. Eu continuo ajudando na agenda econômica, porque é uma agenda que eu acredito, é uma agenda que é fundamental para o país se recuperar, para gerar emprego e renda e, principalmente, agora, para superar essa pandemia, que é um momento muito triste que a gente está vivendo. Então, muito obrigado pelas colocações. Pode ter certeza que eu, olhando para trás, eu posso dizer, eu faria tudo de novo, porque aquilo que eu defendi como candidato à presidência da deputados é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu defendo. Deputado, o senhor falou aí desse momento da pandemia, né, que a gente está vivendo, um momento muito triste, atual do mundo, né? Mas sei também que o senhor tem destinado e trabalhado para a nossa região com questões referentes a recursos enviados para as entidades e também aos hospitais. Como é que o senhor está trabalhando nesse sentido, né, de enviar emendas e possibilidades aqui para os nossos hospitais e entidades, como disse, e como é que o senhor está vendo esse momento, essa fase, né, principalmente aqui na nossa região, o senhor que tem como base Ribeirão Preto, como é que o senhor está acompanhando esta fase da nossa cidade e também da nossa macro-região aí, deputado? Olha, eu vejo com muita preocupação, César. Você sabe que
lendo jornais, conversando com as autoridades de saúde, a gente fica muito preocupado, porque nós estamos vivendo um momento muito duro da pandemia e as perspectivas, infelizmente, não são de melhora a curto prazo. Então, pelo que as autoridades de saúde nos relatam, nós vamos viver ainda um momento muito crítico. Nós já estamos com alguns dias com mais de 2.000 mortos no Brasil. A perspectiva é de crescimento. Eu acho que todo o esforço agora tem que ser para garantir o auxílio emergencial, e essa madrugada nós terminamos a votação da PEC emergencial. Então, o governo já tem condições, nós já liberamos 44 bilhões de reais de extra orçamentário, um crédito extraordinário, para que o governo possa organizar novamente um auxílio emergencial. Porque o que a gente vê é que o efeito da pandemia na vida das pessoas é cruel. Além da questão psicológica, de todo o abalo, da angústia que todos estão com essa pandemia, você tem o efeito econômico prático. Nós estamos com... Realmente já está... Deputado, vamos tentar refazer o sinal com o deputado. Estava dando uma flicada, até estava tentando contato com o senhor aí. Voltou normal? Voltou normal. Deputado, desculpe interromper, mas é que estava dificultoso mesmo o áudio e o vídeo, mas por favor, conclua, por favor. Então, nós conseguimos concluir a votação da PEC emergencial, que é a PEC que vai garantir que o governo estabeleça um novo auxílio emergencial, pelo menos de 4 meses agora, para enfrentar essa pandemia. E como deputado federal de Ribeirão Preto, da nossa região, eu tenho colocado todas as minhas emendas para a nossa região e principalmente para a área da saúde. Então, aqui em Ribeirão Preto, todos os anos, e aí não é por causa da pandemia, não, abri um parênteses. Claro que a pandemia fez com que a gente tivesse um olhar ainda mais para a saúde, mas todos os anos a Santa Casa recebe emendas de minha autoria, a Beneficência Portuguesa recebe emendas de minha autoria, o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto recebe emendas de minha autoria, o Hospital Santa Lídia, a Prefeitura de Ribeirão Preto e as Santas Casas da região. Nós conseguimos uma conquista também muito importante, que é um tomógrafo de última geração, um PET scan para o HC de Ribeirão Preto, numa ação individual minha de mais de 5 milhões de reais. Você imagina, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, referência mundial, e não tinha esse equipamento. Já está em fase de licitação. Eu estive essa semana com a FAEPA, que administra o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Hospital Estadual de Serrana e outros, para a gente poder ajudar ainda mais todas essas estruturas de saúde. Então, quando eu destino as minhas emendas para a região e para a saúde, principalmente nesse momento, é o mínimo que se espera de um deputado que representa a sua cidade, que representa a sua região. Kevenato, por favor. Deputado Baleia Rossi, o MDB teve uma proximidade nessas últimas eleições com o PSDB. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, o MDB no segundo turno marchou junto com a recandidatura do Duarte Nogueira, que acabou sendo vitoriosa. Já se diz que em São Paulo há um tipo de acordo feito com o próprio governador Dória, que ele sairia para presidente, levando um vice do MDB, né? Com a anulação do processo do Lula, obviamente é desnecessário dizer que tudo muda, a configuração política passa a ser outra, a conjuntura política passa a ser alguma coisa completamente diferente. O que muda de verdade e na realidade para o MDB? É tempo de espera ou já é tempo de escolha? Olha, Renato, nós temos uma com o PSDB, tanto aqui em Ribeirão Preto quanto em São Paulo, mas não há nenhum compromisso
para as eleições de 2022. Até porque o maior partido do Brasil é o MDB. O MDB saiu das urnas do ano passado muito fortalecido. É o partido que mais prefeitos, mais elegeu vice-prefeitos e mais elegeu vereadores. E um dado importante, no primeiro turno, foi o partido no Brasil que mais teve votos nominais. Portanto, a nossa intenção é conversar com todos os presidenciáveis, com todos os partidos de centro, mas sem discutir nomes. Eu acho que você faz uma análise perfeita. A elegibilidade do Lula muda o quadro eleitoral. Por quê? Porque os extremos já estão ocupados. Do lado da direita, você tem o presidente Jair Bolsonaro. Do lado da esquerda, você tem agora o ex-presidente Lula. Mais do que nunca, os partidos de centro precisam conversar, precisam dialogar, sem imposição de nome de qualquer partido. Nós temos um excelente nome no MDB. Aliás, nós temos excelentes quadros no MDB, mas eu vou citar um da senadora Simone Tebet, que foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Hoje ela é líder das mulheres no Senado Federal, tem uma grande formação. A Simone tem muito prestígio e poderia ser um dos nomes do centro para concorrer à presidência da República, mas não é o momento de discutir nomes. Mas os partidos de centro precisam se organizar, precisam dialogar, para que minimamente apresentem um candidato mais equilibrado, um candidato que possa apresentar resultados, que tenha experiência, que tenha condição de apresentar à população algo que não seja essas candidaturas mais extremistas que estão sendo colocadas. Então, acho que nós temos um desafio grande, que é tentar não apresentar várias candidaturas, e aí tira totalmente a competitividade dos partidos de centro. Eu vou voltar para o lado da vacina e da Covid aqui, deputado. Eu vi que o senhor esteve também em Serrana, num movimento importantíssimo aí, que é a vacinação em massa nas cidades. Como é que o senhor tem acompanhado e também trabalhado para que a vacina seja comprada Nós vacinamos muito pouco ainda em todo o Brasil. Como é que o senhor tem acompanhado e trabalhado para que sejam compradas mais vacinas? E se é possível, deputado, inclusive aqui no nosso estado, pelo menos o senhor é presidente do MDB nacional, mas aqui no nosso estado, se é possível fazer o mesmo que aconteceu em Serrana, onde o senhor esteve presente também lá, trabalhando para que essa vacinação pudesse ser mais efetiva na cidade, deputado. Serrana teve essa felicidade de ter sido escolhida como um projeto piloto no Brasil, né? Eu estive lá com o Léo Capitelli, que é o prefeito, que é do meu partido, do MDB, para acompanhar tudo o que o Butantan está fazendo, junto com a FAEPA, com o Hospital Estadual. Uma bênção, né? Você ter já 100% da população vacinada e agora começando a segunda dose. Eu acho que todo o esforço nosso tem que ser no sentido de garantir vacina. Nós não vamos ver a retomada da economia, nós não vamos ter a vida voltando minimamente ao normal enquanto a gente não tiver vacina. Então eu fico triste de ver que lá atrás, quando o governo federal teve a oportunidade de comprar vacinas, de investir nesta área que seria a única saída para a crise, que muitos deixaram de colocar isso como prioridade e agora a gente precisa correr atrás. Claro que nós votamos todas as medidas, todas, isso é importante falar, todas as medidas que o governo mandou para garantir recursos para a compra da vacina ou para recursos para compra de equipamentos de respiradores ou de novas UTIs, de novos leitos, nós votamos todos, sem exceção. Agora, nós precisamos falar o que é correto.
graças a Deus, nós temos o Butantan em São Paulo, que está garantindo a Coronavac, que está fazendo com que minimamente a gente tenha vacinação. E a Fiocruz também. A Fiocruz também tem um papel muito importante e precisa de uma atenção especial de todos nós, principalmente do governo federal. A gente tem acompanhado várias entrevistas do Ministério da Saúde falando de compras de lotes novos de vacinação, mas o fato é que o Brasil ficou para trás. Hoje a demanda por vacina é uma demanda mundial e claro que quem fica para trás acaba tendo a chegada da vacina no Brasil também vai ser tardia. Mas nós temos que continuar trabalhando para que os recursos estejam disponíveis para a compra de todas as vacinas, do Butantan, da Fiocruz, da Índia, da Inglaterra, da onde for, porque eu acho que só esse vai ser o caminho para a gente poder superar essa crise tão triste no nosso país. Ainda nessa questão da vacinação, deputado, eu vou citar um número bem rápido. 1/4 da população de São Paulo, ou seja, quase 25% das cidades paulistas, acusam durante 2 meses e 10 dias muito mais mortes do que já tiveram no ano passado inteiro. Estou citando esse número altamente negativo e assustador para dizer o seguinte: o que o senhor pensa exatamente das medidas que ontem foram anunciadas pelo governo do estado, com isolamento social mais rígido e entrando praticamente numa fase que nem mais vermelha já é roxa ou daí para cima. Eu vi até, Renato, hoje uma declaração do governador João Dória. Ele diz o seguinte: olha, eu sei que essas medidas de restrição à locomoção da população está afetando até a minha popularidade, mas eu fui eleito governador para cuidar das pessoas e não para cuidar de mim. E é uma frase bem construída e inteligente, porque por mais que a gente fique preocupado com a questão da economia, com a questão do comércio, porque é muito triste. Eu estava ontem conversando com alguns deputados com essa questão do setor de alimentação, que abre e fecha, e aí você tem o estoque, você tem os produtos perecíveis, você tem uma série de preocupações com funcionário que volta a trabalhar, funcionário que deixa de trabalhar. Você tem o impacto dessas medidas, são muito cruéis para a população. Agora, não tem nada mais importante do que a vida humana. E hoje, eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, porque não tem uma pessoa que não tenha ou um parente ou que tenha um amigo que ou passou por um grande sufoco com esse Covid ou que tenha perdido a sua vida. Então, eu acho que por mais duras que essas medidas sejam, são medidas que não são políticas, são medidas orientadas por especialistas, por técnicos, por cientistas. E aí é difícil qualquer governante deixar de atender o que os especialistas nessa área de saúde orientam. Claro que a gente tem que trabalhar no sentido do impacto econômico ser o menor possível. Nós votamos um projeto agora para os eventos, que destina 3 bilhões de reais para o setor de eventos. Por que setor de eventos? Porque é o setor mais impactado. É o setor que primeiro parou e vai ser o setor que último vai voltar. Agora, eu tenho medo também de projetos que acabam sendo elaborados para enganar as pessoas. Tem muita gente do setor de eventos que está numa expectativa enorme de conseguir esse apoio do governo. Qual é a realidade?
muita gente fez propaganda desse projeto, mas o ministro Paulo Guedes é contra esse projeto. Nós votamos na Câmara, o Senado vai discutir, pode até aprovar, mas o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro já avisaram que vão vetar. Portanto, garantir a transparência da nossa fala, nós estamos trabalhando, mas não há garantia nenhuma. E, o que a Averato falou, são medidas duras, medidas amargas, medidas para salvar vidas, para que a gente não tenha lapso no nosso sistema de saúde. Nós precisamos ajudar para que o vírus não propague ainda mais e cobrar dos governos atitudes para os trabalhadores, aqueles que estão sofrendo no dia a dia. Só para finalizar, César e Chiavenato, lógico, deve ter uma medida provisória nova com a votação da emergencial, e é importante dizer que a PEC emergencial ela foi votada, ela tem medidas duras, mas é muito cruel alguém votar contra uma PEC que libera 44 bilhões de reais para um auxílio emergencial para as pessoas mais pobres. Então não dá para fazer política com isso, não dá para fazer demagogia com isso. Se nós não votássemos a PEC emergencial, a população não teria um novo auxílio emergencial. É simples assim. Então, nós não podemos deixar que a demagogia política, que discursos fáceis tomem esse tipo de discussão. Às vezes medidas amargas têm que ser tomadas, mas em benefício de toda a população. Deputado, agradecer em nome do Chiavenato também a sua participação aqui no Tati Repórter, sempre deixar à disposição para colocar as questões do Brasil. Tenha um bom dia e volte em breve para a gente poder trazer essas questões de todo o nosso país. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Caparé. Obrigado, Chiavenato. Um grande abraço a todos do Sistema Tati. É um prazer e estou sempre à disposição aqui para poder prestar contas do nosso trabalho. Nós também, da mesma forma. Muito obrigado.